Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre hardwares virtuais, né? Como que funciona, entender qual que é esse processo de virtualização do ponto de vista do sistema operacional, como que ele vai enxergar esses hardwares, tá? Então aqui eu tenho uma máquina virtual aqui num servidor SX, tá bom? Uma máquina Windows. E se a gente for verificar como estão as suas propriedades, né? A gente pode ver aqui que ela tem, por exemplo, dois CPUs, né? Tem 4 GB de memória, tem um disco de 90 GB, tá? Tem aqui uma controladora LSI, tem dois adaptadores de rede, tá? Então isso aí é exatamente a mesma coisa que se a gente tivesse uma máquina física com duas placas de redes, tá? Seria a mesma coisa com uma máquina física com um controlador de disco e esse disco aqui estaria conectado nessa controladora, né? Você pode conferir aqui, ó, controladora SCSI Controller 0, que é exatamente essa daqui que a gente viu, tá? E a gente pode adicionar, pode remover devices, né, de uma forma geral, tá bom? Então, por exemplo, aqui vamos ver isso, como que o sistema operacional vai enxergar isso. Por exemplo, na parte de disco, ele vai enxergar exatamente como um disco físico, tá? Então você vai ter um disco aqui de 90 GB, né? Então a gente tem um disco aqui que, nesse caso, que foi particionado em três volumes, né, diferentes, né? E o mesmo vai funcionar para as interfaces de redes aqui, né? Então você tem, por exemplo, olha que interessante, essa aqui é uma interface Intel, tá? E essa aqui é uma interface VMX Net 3. Essa aqui seria uma interface para virtualizada e essa é uma interface que basicamente simula exatamente uma interface existente física, né? Uma interface de rede física que existe exatamente com esse driver, isso mais para uma questão de compatibilidade, tá? Porque normalmente esse driver, todos os sistemas operacionais já vão possuir, então você pode instalar aqui, independente de se for um sistema operacional mais novo ou mais velho, aí, ele vai ter esse driver, tá? Então, se a gente entrar na máquina aqui, nas propriedades da máquina virtual, a gente pode, por exemplo, aqui fazer alguns ajustes. Olha, vamos ver aqui, por exemplo, ó, esse driver aqui, ó, é o da essa interface de rede, né? É o VMX Net 3, né? Então, por exemplo, a gente desconecta aqui, é exatamente como se a gente estivesse desconectando uma interface de rede física, tirando o cabo lá da nossa placa de rede da nossa máquina física, né? Então, se a gente salvar aqui, ó, olha lá, imediatamente o cabo já desconecta, né? Olha que legal, tá bom? E o mesmo vale assim, para adicionar device, por exemplo. Vamos supor que a gente quer adicionar um, um, um dispositivo, um disco, por exemplo, tá? Vamos tentar adicionar um disco aqui. Essa máquina já tem um disco de 90. Bom, antes de adicionar o disco, vamos adicionar até um controladora de disco diferente aqui, ó. Nós vamos adicionar um controladora NVMe, né? Que é essa controladora aí para discos SSD, tá? Então vamos adicionar ela, já apareceu aqui, e agora a gente vai adicionar um novo disco, tá? Que a gente vai escolher um novo disco um pouco pequeno aqui, 1 GB, enfim, pro vídeo, né? E aí a gente vai conectar nessa nova controladora, que a gente acabou de criar aqui, ó, NVMe Controller 0, tá? Então vamos ver aqui, essa aqui, se não me engano, a gente vai precisar conectar e desconectar de novo, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui como que apareceu essa controladora aqui para esse disco aqui pra gente. Aqui, ó, já apareceu pra gente, ó que legal. Então aqui a gente tem um disco novo de 1 GB, né? E vai ser um disco normal, tá? Que a gente vai poder particionar do ponto de vista do sistema operacional. A gente tem como se fosse uma máquina física. Ela enxerga exatamente como se fosse uma máquina física, tá? Então a gente entra aqui, ó, vai ter esse volume, esse disco aí de 1 GB, tá? Que a gente vai poder usar. E a gente pode escrever nele normalmente aqui, ó. Escrever um arquivo de teste aqui, normalmente, tá? Teste, tá? Normalmente. E se a gente analisar aqui os dispositivos em si, né? Aqui no Windows a gente tem o nosso Device Manager que mostra os dispositivos. A gente pode ver que tudo que a gente tá vendo lá nas propriedades do hardware virtual, a gente consegue ver esse reflexo aqui no, no, no hardware físico aqui, né? Ou no sistema operacional, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só recarregar aqui, ó. Deixa eu abrir e fechar de novo que ele vai fazer um reload aqui, ó. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, vamos ver por conexão, fica mais fácil de entender. Por exemplo, a máquina tem dois CPUs virtuais, então você vai ver os dois CPUs virtuais, né? A parte de memória aqui, por exemplo, né, a gente consegue ver aqui no Task, perdão, Task Manager, né?
Essa máquina aqui, por exemplo, a gente viu que ela tinha 4 GB de memória. Então você vai ver 4 GB de memória, tá? O sistema operacional vai ver 4 GB de memória. E todos os dispositivos virtuais, os hardwares virtuais, a gente vai enxergar aqui como se fosse um dispositivo físico aqui, né? Então, por exemplo, o disco de 90 GB que está a controladora LSI, né? A SCSI LSI, ele vai estar aqui conectado numa controladora, tá? O sistema operacional vai enxergar essa. O outro disco, que já é uma controladora NVMe, ele vai estar aqui também, tá? As placas de rede, por exemplo, a placa de rede VMXNet virtualizada está aqui, a placa de rede Intel está aqui também, tá? Então, com isso, a gente consegue enxergar o que significa esse hardware virtual, né? Que basicamente o sistema operacional vai enxergar como se fosse uma máquina física, vai ter os seus dispositivos, você pode adicionar, remover, alterar os dispositivos da forma que for mais interessante, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.